Você já percebeu que o Natal mexe com você de um jeito estranho? Não é só alegria, não é só nostalgia, não é só religião, nem tradição familiar. Existe sempre uma sensação diferente no ar, como se algo estivesse se fechando e, ao mesmo tempo, algo estivesse prestes a começar. As luzes, as músicas repetidas, os encontros forçados, os silêncios constrangedores, as memórias que voltam sem pedir permissão. Pessoas que você não pensa há anos reaparecem. Decisões que você evitou o ano inteiro surgem na sua mente. Promessas de mudança aparecem do nada. E você sente, mesmo sem saber explicar. Agora, presta atenção nisso por alguns segundos. Pensa em um Natal marcante da sua vida. Não o melhor, o mais intenso. Enquanto você lembra, observa seu corpo. Ele expande ou contrai? Se expande, existe algo ali que te chama para frente. Se contrai, existe algo que está pedindo encerramento. Isso não é emoção aleatória. Isso é um mecanismo. O que quase ninguém te contou é que o Natal não é apenas uma data comemorativa. Ele é um ritual antigo de transição psicológica e simbólica, desenhado para alterar o estado interno das pessoas. E estados internos moldam decisões. Decisões moldam ações. Ações moldam realidades. O problema é que você participa desse ritual todos os anos, de forma inconsciente. E tudo o que é inconsciente controla você. Existe uma razão muito específica para o Natal ter sobrevivido por milhares de anos, atravessando culturas, religiões e sistemas políticos completamente diferentes. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é moral, e não é porque ele é espiritual no sentido superficial. O Natal funciona porque ele altera o estado emocional coletivo exatamente no momento em que a mente humana está mais vulnerável à reprogramação. A maioria das pessoas acredita que o que controla a realidade são ações externas. Trabalhar mais, planejar melhor, pensar positivo. Mas isso é só a camada visível. O que realmente define o rumo da sua vida são os estados emocionais que você habita nos momentos de transição. E nenhum momento do ano cria uma transição tão profunda quanto o Natal. Ele marca simbolicamente o fim de um ciclo, a suspensão da identidade antiga e a abertura de uma nova narrativa interna. Por isso, você sente confusão. Por isso, sente esperança misturada com medo. Por isso faz promessas que não sabe se vai cumprir. O ritual já está acontecendo. A pergunta é, quem está no controle dele? Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é o ritual oculto que acontece todo Natal, porque ele influencia decisões que você toma meses depois. E, principalmente, como usar conscientemente esse estado para reprogramar a direção da sua realidade, em vez de ser arrastado por ela. Mas antes, você precisa enxergar algo desconfortável. Se você não usa esse portal conscientemente, alguém ou alguma coisa usa por você. E é aí que tudo muda. Os 3 sinais claros de que o ritual do Natal já está operando em você, antes de qualquer explicação histórica, simbólica ou psicológica. Existe uma regra simples. Se algo é real, você já sentiu os efeitos. O ritual do Natal não funciona porque você acredita nele. Ele funciona porque você participa dele emocionalmente, queira ou não. E existem 3 sinais muito claros de que esse mecanismo já está ativo em você. Sinal 1. A emoção ambígua que não se encaixa em nenhuma palavra. Repara como o Natal nunca traz uma emoção pura. Não é só alegria, não é só tristeza, não é só paz. É uma mistura estranha de expectativa, melancolia, nostalgia e um leve desconforto. Como se algo estivesse fora do lugar ou prestes a se mover. Isso acontece porque o Natal suspende temporariamente a identidade que você vem usando o ano inteiro. Quando a identidade fica instável, emoções profundas emergem. Você não está sensível demais. Você está em estado de transição. Sinal 2.
a revisão automática da sua própria vida. Todo Natal traz a mesma pergunta silenciosa, mesmo que você não a formule em palavras. Foi isso mesmo que eu fiz com o meu ano? Você começa a reavaliar decisões, relacionamentos, caminhos profissionais. Promessas surgem. Mudanças parecem possíveis, mesmo que você tenha passado meses se sentindo travado. Isso não é reflexão moral. É o sistema interno buscando o fechamento de ciclo. O ritual cria uma pausa simbólica entre o que foi e o que pode ser. Sinal 3. O aumento de sincronicidades e encontros inesperados. Mensagens de pessoas que você não pensava há anos. Lembranças que voltam sem motivo aparente. Encontros improváveis. Conversas que parecem acontecer na hora certa. Essas sincronicidades aumentam porque, quando o estado interno muda, sua percepção se amplia. Você passa a notar padrões que antes ignorava. O Natal não cria esses eventos. Ele afrouxa o filtro que normalmente impede você de percebê-los. E aqui está o ponto crucial. Quando esses 3 sinais aparecem juntos, não estamos falando de emoção coletiva inocente. Estamos falando de um portal psicológico e simbólico ativo. Agora que você reconhece os efeitos, fica impossível ignorar a pergunta: quem construiu esse ritual? E por quê? Porque o Natal não é uma data, é um dispositivo. Para entender o que o Natal realmente faz com a sua realidade, precisamos tirar ele do campo emocional moderno e colocá-lo onde ele nasceu, no território do rito. Antes de ser família, presentes ou luzes, o Natal era um marcador de passagem. Civilizações antigas não organizavam o tempo por meses ou semanas. Elas organizavam por portais sazonais, momentos específicos em que a consciência coletiva entrava em estado de transição. O solstício de inverno era o mais poderoso deles. Não porque algo mágico acontecia, mas porque algo inevitável acontecia. O ponto máximo de escuridão, seguido pelo retorno gradual da luz. Esse evento não era observado, era encenado. Fogueiras, cânticos, refeições ritualizadas, símbolos de renascimento. Tudo isso tinha uma função clara: induzir um estado psicológico coletivo de morte e reinício. Quando o cristianismo se expandiu, ele não destruiu esses rituais. Ele fez algo mais inteligente: absorveu. O nascimento de Cristo foi estrategicamente colocado sobre o mesmo portal simbólico, não por acaso, mas porque o ritual já funcionava. A narrativa mudou, o mecanismo permaneceu. O Natal se tornou uma tecnologia simbólica de reset emocional em massa. Uma vez por ano, milhões de pessoas entram simultaneamente em um estado de abertura psíquica. Identidades amolecem, defesas caem, memórias emergem, promessas internas são feitas. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Quem controla o significado do ritual influencia a direção do reset. Não é sobre religião, é sobre programação simbólica. O cérebro humano não responde apenas à lógica. Ele responde a ciclos, histórias e emoções compartilhadas. Quando você repete um ritual por anos, desde a infância, ele se torna parte do seu sistema operacional interno. Mesmo que você diga, não ligo para o Natal, o corpo lembra, a mente responde, a emoção obedece. Por isso, o Natal sempre vem acompanhado de mensagens prontas. Agora é tempo de perdoar. Agora é tempo de recomeçar. Agora é tempo de ser grato. Agora é tempo de esperança. Nada disso é errado, mas nada disso é neutro. Essas frases não surgem espontaneamente. Elas direcionam o estado interno no momento exato em que ele está mais maleável. E aqui surge a pergunta que muda tudo. E se, em vez de apenas ser atravessado por esse ritual, você aprendesse a usá-lo conscientemente? Porque um portal não é bom nem mau. Ele apenas amplifica o que passa por ele.
No próximo bloco, vou te mostrar o mecanismo psicológico exato que o Natal ativa dentro de você. E como esse mecanismo influencia decisões, crenças e até resultados concretos nos meses seguintes. O que realmente muda no seu cérebro e no seu campo interno durante o Natal. Agora que você entende que o Natal é um dispositivo simbólico, precisamos olhar para o que exatamente ele ativa dentro de você. Não no nível místico, no nível operacional. Durante o período natalino, 3 coisas acontecem simultaneamente no cérebro humano. 1. Colapso temporário da identidade habitual. Ao longo do ano, você opera a partir de uma identidade rígida, papéis claros, narrativas repetidas. Eu sou assim. Minha vida é assim. Isso é o que posso esperar. O Natal quebra esse padrão. Rotina interrompida, tempo desacelerado, contato com familiares e memórias antigas. Quando o contexto muda, a identidade fica instável. E identidade instável, de plasticidade psicológica aumentada. É o mesmo princípio usado em rituais de iniciação antigos e em técnicas modernas de reprogramação. 2. Abertura emocional sem direcionamento consciente. O Natal ativa emoções profundas ao mesmo tempo. Nostalgia, pertencimento, carência, esperança, culpa, desejo de reconciliação. Essa mistura cria um estado emocional alto e difuso. E aqui está o ponto-chave. Emoção intensa sem direção vira programação passiva. Seu sistema interno está aberto, mas não escolhe o que entra. Ele absorve o que estiver disponível no ambiente. Frases, músicas, narrativas, comparações. Tudo entra sem filtro crítico. 3. Suspensão parcial do pensamento analítico. Durante esse período, o cérebro reduz o modo de vigilância lógica. Você percebe isso facilmente. Você tolera mais, reflete mais, julga menos, aceita mais ideias sentidas do que provadas. Esse estado é muito parecido com o estado hipnagógico, o mesmo estado usado em visualização profunda, sugestão e aprendizagem acelerada. Agora junta os 3 elementos: identidade instável, emoção intensa, crítica reduzida. Isso é, tecnicamente, uma janela de reprogramação. E é por isso que decisões tomadas no Natal costumam ecoar pelos meses seguintes, mesmo quando você esquece que as tomou. Promessas internas, mudanças sutis de comportamento, reorientações de desejo. Nada disso é coincidência. O ritual não obriga você a nada. Ele apenas cria o estado perfeito para que algo se grave. A pergunta que quase ninguém faz é: quem está escolhendo o conteúdo dessa gravação? Porque se você não escolhe, o ambiente escolhe por você. Comparações familiares, expectativas sociais, narrativas de escassez disfarçadas de realismo, ou até falsas esperanças desconectadas de ação. Tudo isso se instala silenciosamente. Mas existe uma alternativa. E é aqui que o Natal deixa de ser um evento emocional e se torna uma ferramenta consciente de reconfiguração da sua realidade. No próximo bloco, vou te mostrar o erro que quase todo mundo comete nesse período e por que ele sabota o ano seguinte sem que a pessoa perceba. Por que o Natal sabota o seu próximo ano sem que você perceba? Agora vem a parte desconfortável. A maioria das pessoas sente que o Natal é especial, mas usa esse estado da pior forma possível. O erro silencioso é simples, comum e devastador: deixar o estado aberto sem comando. Durante o Natal, sua mente entra em modo de alta plasticidade, mas em vez de direcionar esse estado, você o preenche com ruído. Comparações familiares, revisões carregadas de culpa, promessas vagas feitas no cansaço emocional, consumo excessivo de estímulos externos. Você não percebe, mas está gravando programas emocionais enquanto acha que está apenas vivendo o momento.
E aqui está o detalhe crítico. O subconsciente não grava intenções vagas. Ele grava estados emocionais dominantes. Então, o que acontece na prática? Você diz, ano que vem vou mudar, mas sente frustração, atraso, inadequação. O sistema não grava a frase, ele grava a sensação. Resultado, o próximo ano começa com energia de reinício, mas sustentado por um estado base de insuficiência. É por isso que janeiro costuma ser pesado, não por acaso, mas por coerência interna. Outro erro comum é usar o Natal como anestesia emocional. Você tenta compensar um ano inteiro de desconexão com poucos dias de harmonia forçada. Abraços que não resolvem conflitos, frases bonitas que não viram decisões, esperança sem estrutura. Isso cria um pico emocional artificial, seguido por uma queda. O cérebro aprende o padrão, esperar o próximo ritual para sentir algo diferente. Isso gera dependência simbólica, e dependência nunca cria transformação. Mas talvez o erro mais sutil seja este: confundir emoção coletiva com alinhamento pessoal. Só porque todo mundo está sentindo algo, você acha que aquilo é seu. Mas muitas emoções do Natal não são suas. São herdadas, amplificadas, projetadas. Se você não filtra, você absorve. E absorver estados que não são seus cria decisões desalinhadas, promessas que não se sustentam, caminhos que parecem bons, mas não são seus. Agora respira e entende isso com calma. O Natal não destrói nada, ele amplifica o que já está em você. Se você entra no ritual inconsciente, ele amplifica a confusão. Se entra consciente, ele amplifica a direção. A diferença não está no ritual, está no comando interno. E aqui vem a virada do vídeo. Existe um ritual antigo, simples e silencioso, que era usado exatamente nesse período para transformar a abertura emocional em direção concreta. Nada de símbolos externos, nada de crença religiosa, nada de misticismo performático, apenas um gesto interno, feito no momento certo. No próximo bloco vou te mostrar o ritual em si e como usá-lo neste Natal para programar o próximo ciclo da sua realidade. Quando quiser, seguimos para o bloco 7, o ritual revelado. O gesto interno que o Natal ativa e quase ninguém usa conscientemente. O ritual que controla a realidade durante o Natal não envolve velas, objetos, frases prontas ou símbolos externos. Ele acontece inteiramente dentro de você. E é exatamente por isso que passou despercebido por tanto tempo. Esse ritual era conhecido em diferentes culturas, por nomes diferentes, mas o princípio era sempre o mesmo. O fechamento consciente de identidade antes do nascimento simbólico do novo ciclo. Antes de qualquer novo começo, os antigos faziam algo que hoje quase ninguém faz. Eles encerravam o personagem antigo. Não com culpa, não com arrependimento, mas com clareza. O Natal simboliza nascimento, mas todo nascimento exige morte simbólica. E essa morte não é dramática, ela é silenciosa. O erro moderno é tentar usar o Natal apenas para criar o novo, sem jamais fechar o antigo. O ritual começa em um momento específico, a noite do dia 24 ou o silêncio da madrugada do dia 25. Não porque a data seja mágica, mas porque o campo simbólico coletivo já está em abertura máxima. Passo 1. Nomear a identidade que precisa morrer. Feche os olhos e faça uma pergunta direta, sem romantizar. Qual versão de mim não pode atravessar o próximo ciclo? Não pense em hábitos, pense em identidade. O que você vem sendo, que já não sustenta a vida que você quer viver, pode ser o eu que tolera menos do que merece, o eu que vive reagindo, o eu que sempre adia. Dê um nome simples a essa identidade. Nomear encerra ciclos. Passo 2. Sentir a exaustão dessa versão. Não lute contra ela. Não tente expulsar. Sinta o cansaço de mantê-la viva, o peso, a repetição.
Esse sentimento não é fraqueza, é o sinal de que a identidade já perdeu energia. O subconsciente só solta o que está exaurido. Passo 3. Declarar o fechamento interno. Em silêncio, sem frases mágicas, diga algo simples. Isso termina aqui. Nada mais. Não prometa o novo ainda. Primeiro, encerre. Esse momento cria uma pausa interna, um vazio breve. E o vazio é o que permite reorganização. Passo 4. Habitar o estado, não o objetivo. Agora, em vez de pensar no que você quer, sinta quem você seria sem aquela identidade antiga. Não é entusiasmo, é leveza. Não é euforia, é alinhamento. Esse estado é o verdadeiro nascimento simbólico do Natal. Não uma versão idealizada, uma versão menos fragmentada. Quando você faz isso no momento certo, algo muda nos dias seguintes. Decisões ficam mais claras. Limites surgem sem esforço. O ano seguinte não começa do zero. Ele começa coerente. Esse é o ritual que sempre esteve ali, escondido pela simplicidade. No próximo bloco, vou te mostrar como não destruir esse efeito nos dias seguintes e como sustentar esse estado sem depender de força de vontade. Como não perder o efeito nos dias seguintes. O maior erro depois de um ritual bem feito não é esquecer, é interferir. Quando algo se reorganiza internamente, ele precisa de espaço para se estabilizar. E o mundo externo vai tentar puxar você de volta para o padrão antigo imediatamente. Família, conversas repetidas, comparações, rotinas que carregam a identidade antiga. Por isso, os antigos não celebravam logo depois do solstício. Eles observavam. O que você precisa entender agora é simples. O ritual do Natal não cria mudança por si só. Ele inicia um alinhamento. Quem sustenta é você. Regra 1. Não explique o que você fez. Nos dias seguintes, evite verbalizar demais o que você sentiu ou decidiu. Explicar cedo demais ativa o pensamento racional. E o pensamento racional tenta justificar, relativizar ou minimizar. Silêncio não é segredo, é proteção. Regra 2. Observe microdecisões. Você não vai mudar tudo de uma vez, nem precisa. O sinal de que o ritual funcionou aparece em pequenas escolhas. Uma conversa que você não prolonga, um limite que surge naturalmente, uma ação simples que antes você adiava. Essas decisões não precisam ser forçadas. Elas emergem quando o estado interno mudou. Regra 3. Não busque confirmação externa. O efeito real não é um evento dramático. É uma sensação interna de coerência. Se você começa a procurar sinais externos para validar o ritual, você desloca o comando para fora. E isso enfraquece o processo. Confiança aqui não é fé cega, é não interferência. Regra 4. Use o estado como base, não como meta. Não tente voltar ao estado emocional do ritual. Ele não é um pico, ele é um novo piso. Quando emoções antigas surgirem, não lute. Apenas não volte a se identificar com elas. Identidade antiga reaparece, mas não governa mais. E aqui está o detalhe que fecha tudo. O Natal não controla sua realidade porque é mágico. Ele controla porque desarma suas defesas internas temporariamente. Se você aproveita esse momento com consciência, o próximo ano não precisa de promessas. Ele nasce com direção. No último bloco, vou fechar tudo com uma pergunta definitiva. A pergunta que decide como o próximo ano vai realmente começar. Agora que você entende o que o Natal ativa, o que ele abre e como sustentar esse estado, tudo se resume a uma única coisa. Não é conhecimento, não é técnica, não é crença, é posição interna. Existe uma pergunta que, quando feita com honestidade, muda silenciosamente o curso do próximo ciclo. Não é uma pergunta para responder em voz alta, é uma pergunta para habitar. A pergunta é esta: eu vou atravessar este novo ciclo como a mesma pessoa, ou como alguém que encerrou algo de verdade? Porque o próximo ano não começa em janeiro.
Ele começa no estado interno que você carrega agora. As pessoas que dizem ano novo, vida nova, quase sempre falham por um motivo simples. Elas tentam adicionar algo novo sobre uma identidade antiga. Isso nunca funciona. Transformação real não vem de adicionar, vem de retirar o que já não sustenta. O ritual do Natal não te pede que você seja melhor. Ele pede que você seja menos fragmentado, menos dividido entre o que sente e o que faz, menos preso a personagens que já cumpriram seu papel, menos dependente de validação externa para se mover. Quando você encerra algo internamente, o mundo externo responde sem alarde, não com fogos, com coerência. O caminho fica mais óbvio, as escolhas mais simples, os limites mais naturais. E isso assusta, porque não tem drama, mas funciona. Então, antes de sair deste vídeo, não pense no que você quer conquistar. Pense no que você não vai mais carregar. O que termina aqui? Não para impressionar ninguém, não para se punir, mas para liberar espaço. Se você sentiu que algo encaixou enquanto assistia, não comente por impulso. Só escreva se for verdadeiro. Eu encerro aqui. Não é para mim, é para você. Esse não é um vídeo para te motivar. É um vídeo para marcar um limite interno. E limites, quando verdadeiros, não precisam ser anunciados. Eles se manifestam. Nos próximos dias, observe. O Natal não acabou. Ele apenas cumpriu sua função. A pergunta agora não é mais o que o ritual faz. É o que você fará com o espaço que ele abriu. E essa escolha, ninguém pode fazer por você.